Michel, obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você é ocupado, mora lá em América. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de poder discutir o livro consigo. Então, fala um pouco da sua vida. Você teve todo esse processo de vinda para o Brasil, viveu... Agora, o Robert era meu irmão mais velho, filho da minha mãe e do meu pai, meu irmão mesmo, e que com o divórcio da minha mãe e do meu pai, ele ficou com meu pai e eu vim com a minha mãe para o Brasil. E lá na Alemanha os nazistas prenderam meu avô, meu pai já tinha saído indo para os Estados Unidos, pegaram meu avô, meu irmão e eles morreram em campo de concentração. Nossa. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde, com o Ernesto Abercor e seus convidados. O programa Ernesto Responde está no ar desde 2019 e trata de assuntos como política, economia, qualidade de vida, muita tecnologia também. Se a sua empresa precisa de um ERP completo e robusto que atenda todas as necessidades do mercado, consulte lá erpflex.com.br. A ERPFlex é a empresa do Ernesto, onde estão depositados cerca de 60 anos de experiência do Ernesto no mercado de gestão empresarial. O Ernesto criou a SIGA, cofundou a MicroSIGA e a TOTOS. Digita lá erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Michael Paul Zeitler. Ele foi o engenheiro responsável pela construção do Rodoanel, na época em que era governador o Mário Covas. Na entrevista são tratadas os desafios do mercado, os desafios ao longo da carreira e um livro lançado recentemente pelo Michael, Apesar de Tudo, Deu Certo, que está atualmente com 87 anos. Isso mesmo, o Michael tem 87 anos e muita coisa para ensinar. Acompanhe agora a entrevista. Michel, obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você é ocupado, mora lá em Americana, né? Longe daqui. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de poder discutir o livro consigo. Então, fala um pouco da sua vida. Você teve todo esse processo de vinda para o Brasil, viveu o início da guerra, o fim da guerra, né? E depois participou aí de muitos empreendimentos. Rapidamente, conta um pouco. Bom, eu vim para o Brasil com minha mãe e meu padrasto, segundo marido de minha mãe. E nós viemos por conta da sorte, porque na Alemanha, em 1939, pouco antes da guerra, já havia sido emitida por Hitler uma lei que proibia cidadãos alemães que tivessem diploma universitário sair da Alemanha. Então, um industrial brasileiro que comprou uma máquina na Voith para fazer o papel que embrulha o cigarro, esse papel que queima sozinho, comprou a máquina da Alemanha, da Voith, e deu como tarefa para eles que eles deveriam mandar um técnico para montar a máquina e fazer o papel aqui no Brasil. E isso motivou a vinda do meu padrasto, que tinha recém-casado com a minha mãe, era o segundo casamento dela, e ele até falou, olha, eu preciso conversar com ela, porque para ir para o Brasil não é uma coisa fácil. E a reação da minha mãe foi, nós precisamos sair daqui porque está muito ruim, mesmo que seja para ir para o Brasil, onde tem muita cobra e muito macaco. E eu vim para cá. Em que cidade? Eu vim com 2 anos. Sim, mas eu digo, em que cidade que vocês aportaram? Eu vim para Pindamonhangaba, onde o industrial, que era Cícero Prado, estava criando a fábrica de papel dele. Depois que passaram-se 3 anos, que era a duração do contrato do o meu padrasto foi contratado para fazer a mesma coisa em Santa Catarina, perto de uma cidade que hoje chama Joaçaba, mas nas montanhas, um lugar chamado Campina da Alegria. E nós fomos morar lá há algum tempo. E eu descrevo essas passagens no livro, nos primeiros capítulos.
Quando eu estava lá na pequena cidadezinha, não tinha escola lá. Então eles pegaram uma moça que trabalhava numa família que morava lá e a que tinha feito ginásio, e ela então cuidava das crianças menores para educar. E chegou um dia, ela pediu para falar com minha mãe e disse para minha mãe: precisa tirar o Michael daqui. Minha mãe ficou assustada porque ele tem sido mal educado. O que aconteceu? Não. É que ele, como lê o jornal O Estado de São Paulo, ele faz perguntas para mim que eu não sei responder. Então, minha mãe foi procurar um colégio onde eu pudesse ficar interno. E eu fui ser interno em Joaçaba. Bom, depois terminou o contrato, viemos para São Paulo. São Paulo tinha o colégio arquidiocesano do mesmo grupo de educadores que lá em Santa Catarina. Então, eu fiquei interno no arquidiocesano. E fiz o ginásio todo interno no arquidiocesano. Nessa altura eu já desenvolvi uma certa facilidade com números, matemática e muito desprezo por qualquer coisa onde tinha sangue. Então isso ficou assim meio que definido que eu ia estudar engenharia. Aí fui fazer a Politécnica. E aí eu saí no ginásio do arquidiocesano e fui fazer o colegial no Mackenzie, que era mais perto de casa, e aí eu já fiquei no regime semi-interno. E o que eu guardo de memórias é que minha mãe fez um comentário com as amigas dela, da colônia russa ali: não, o Misha precisa sair do colégio lá, porque ele precisa entender que no mundo tem mulheres. Então eu fui para o Mackenzie, e fiz o Mackenzie, e aí me contaram que com 12 anos eu devia, pelo acordo que tinha sido feito por ela e por meu pai na época do divórcio, antes da guerra, eu devia passar a viver com meu pai. Nos Estados Unidos ele estava. Teu pai estava nos Estados Unidos. Engenheiro de muito sucesso, inúmeras patentes e tal. Mas ele casou uma segunda vez também e tinha um filho, tem um filho desse casamento. Então, ele queria que eu fosse para lá de acordo com o contrato. E minha mãe diz: não dá para tirar ele daqui de jeito nenhum. E eles acabaram fazendo um acordo em que todo final de ano, nas férias aqui no Brasil de verão, eu iria passar as férias com ele nos Estados Unidos. E depois eu voltava para cá. Quando estava no fim do colegial, o meu pai falou: você precisa vir para cá para estudar engenharia. No Duro ele tinha uma firma de engenharia com dezenas de engenheiros, era muito bem sucedido, estava muito bem do ponto de vista econômico, vamos dizer. E eu não queria ir, porque o Brasil eu entendia, eu achava que podia ser mais útil. Mas pensamento de quem tem 17, 18 anos. Então, uma hora eu propus a ele que eu vou fazer o vestibular na Poli e é muito difícil entrar de cara. Sair do terceiro colegial e já passar no vestibular. Se eu não passar, como eu não quero perder tempo, eu venho estudar aqui. E aí ele falou: eu acho que a sua proposta é uma proposta honesta, coerente, mas que é muito ruim para mim. Foi por quê? Porque eu conheço você e você vai passar no vestibular. E foi o que aconteceu. Eu entrei, fiz a Poli, normal, estudando engenharia, eu jogava futebol de salão, fomos campeão paulista, e tinha professores. Um dos professores estava no 4º ano quando eu entrei, chamava-se Mário Covas. E por conta do futebol e das brincadeiras que todo mundo fazia, ficamos próximos um do outro. Me diga uma coisa, a Poli é uma faculdade aí muito desejada. Eu pensei em entrar também, mas quando eu vi o número de candidatos em relação às vagas, eu desisti. Quantos tinham? Você tem ideia de quantas? O número de vagas era 180 naquela época. E tinha mais de milhar de... Mais de 2.000, talvez, né? E quando eu terminei os exames escritos e eles
publicaram as notas, eu vi que eu estava em 82º lugar. Eu falei, agora eu estou mais para dentro que para fora. E aí nos orais foi mais fácil, porque os professores acho que apertavam ou menos o exame conforme eles pudessem preencher os 180 e não ter que fazer uma segunda chamada de vestibular. Mas eu conheci muita gente. Uma das coisas que eu comento no livro, e que os editores chamam desejo de pertencer, quando eu era interno, Ernesto, chegava no domingo à noite, eu voltava para o internato e os colegas todos traziam, olha, essa cocada minha tia fez, essa doce de chocolate foi minha avó que fez, isso aqui foi minha tia, não sei o quê. E não é que eu não tivesse levado os doces, eu não tinha tia, avó, nada. Era eu e minha mãe e meu padrasto. Então eu me sentia muito solto no mundo, sozinho. E isso foi criando em mim um certo, que eles chamam de desejo de pertencer, né? Então eu tinha muita vontade de fazer coisas aqui. E foi assim que eu desenvolvi até formar na Poli. Formei em 59. Foi o ano que se montou no Brasil, com peças importadas, o primeiro Fusquinha. E havia uma demanda muito forte por engenheiros na área industrial, e eu, embora tivesse feito engenharia civil, eu era bom aluno, com vontade de aprender. Então eu fui rapidamente contratado para ir ajudar um engenheiro que tinha feito curso no exterior a montar um conceito novo chamado controle de qualidade, que se opunha à ideia de inspeção. Inspeção separa as peças boas das peças ruins. Controle de qualidade é não vamos fazer peças ruins. Isso lá na Anchieta, né? A fábrica da Volkswagen era na Anchieta. Mas a Volkswagen era cliente nosso. Eu trabalhava numa metalúrgica em Osasco, a Cobrasma. Cobrasma. Era uma grande metalúrgica. E os primeiros 10 anos da minha vida foram basicamente como engenheiro de controle de qualidade. No período depois de uns 8 anos que eu estava lá, levaram professores da Fundação Getúlio Vargas, da IAESP, para dar uns cursos que, segundo o engenheiro de organização e métodos, era para transformar engenheiros em gerentes. Então eles foram dar algumas aulas de noção de administração para a gente. E eu gostei muito daquilo. Gostei muito, gostei dos professores e tal. E aí eu pedi para a Cobrasma pagar o curso para eu fazer à noite, um curso que ficou conhecido, chamado SEAG, que era a especialização em administração. E aonde era esse? Era na GV, na GV mesmo. E aí, para minha surpresa, a diretoria disse que não ia pagar porque eu era técnico, eu olhava no microscópio, eu sabia distinguir metais e outras coisas e tal. Você fica aí que você está indo muito bem no controle de qualidade, nada de ser administrador. Eu já tinha casado a essa altura, né? Fazia uns 2 anos, mais ou menos. Eu conversei com a minha mulher e disse, eu estou com vontade de fazer o curso, mas eles não querem ajudar a pagar. E custa tanto assim. Ela falou, a gente faz umas economias, você faz o curso. Ela era professora de filosofia, nascida em Americana, e eu conheci por conta de atividades de teatro amador e tal. E eu fui me matricular lá no curso e tal. Fui entrevistado, não tinha exame, fui entrevistado pelo ministro Bresser Pereira, que na época era um professor. Foi meu professor, pessoal. E ele falou assim, nossa, o curso aqui foi feito para gente como você. Tá bom. E aí, nos primeiros dias, eu vi um cartaz que dizia, o aluno que tirou a melhor média no semestre passado está recebendo de volta as mensalidades que ele pagou. Nossa. Aí eu fui me informar, era isso. Quem tivesse a melhor média em todas as notas
Nunca tinha estudado para tirar nota, né? Eu estudava porque eu gostava de estudar. Nota é consequência. E aí eu fiz uma coisa que depois me disseram, quando acabou tudo, que eu tinha feito uma coisa rara. Eu, nos 4 semestres do curso de semestre, tive a maior média todos os 4 semestres. Da classe. Da classe, é. E aí eu recebi os dinheiros de volta e tudo. E por conta disso acabaram me convidando para ser orador da classe. Teve um certo brouhaha, porque eu falei algumas coisas que outros não gostariam de ouvir, mas tudo bem. E lá da Poli eu tinha conhecido bem o Mário Covas, e aí quando ele foi eleito governador, depois de algum tempo eu fui trabalhar com o kit dele, e um dos problemas, que é mais conhecido por aí, foi fazer o trecho oeste do Rodoanel. Ah, tá. E fazer o trecho oeste do Rodoanel tinha o mérito de fazer 32 quilômetros, né? Mas tinha também o mérito de provar para a sociedade paulistana que era possível fazer uma obra daquele vulto durante esse tempo. E isso acabou dando uma certa projeção, fiz outras coisas. O projeto que eu pessoalmente gosto mais hoje, olhando para trás, é um projeto chamado Rodovia Viva, que era um oficial da Polícia Militar, da Força Pública, que trabalhava conosco por causa da Polícia Rodoviária. Logo nas primeiras semanas que eu estava entendendo o que era o meu cargo de secretário, me disse: por mês morrem 240 pessoas aqui no estado de São Paulo em acidente nas rodovias. 240 pessoas por mês? Eu falei, mas isso aí equivale a cair um Boeing aqui. Garanto que se caísse um Boeing na cabeça da gente, a gente ia fazer alguma coisa. Criamos, eu e os membros da equipe técnica lá da Secretaria, um programa Rodovia Viva, que consistia em aplicar para cada caso de óbito, acidente onde houvesse óbito, a mesma técnica que é usada para acidentes de aviação. Vai uma equipe, tira fotografia, vê como foi, vê se o motorista estava alcoolizado, não estava, quantas pessoas morreram. Um detalhe muito grande. Para evitar futuras mortes. E nós fomos marcando no mapa e logo apareceram uns pontos que nós chamamos de pontos críticos. Então nós íamos naquele local olhar. E nós descobrimos uma coisa muito rapidamente, Ernesto, que a maior quantidade de mortes era pedestres que queriam atravessar a rodovia. E aí nós criamos nos contratos de concessão a cláusula de que quando houvesse uma quantidade determinada de pedestres, eles tinham que fazer as passarelas. E aí começou-se a fazer muita passarela no estado de São Paulo. Eu, hoje, se pudesse, e usando a oportunidade que você está me dando, eu diria que tem que fazer um programa desse para ver o que está acontecendo. Eu sei que a Secretaria de Transportes continua mantendo o registro dos óbitos. E eu garanto, com a autoridade que Deus me deu, que se forem hoje estudar, vão ver que o maior número de mortes acontece em acidentes com motocicletas. E eu digo que não são acidentes, são falta de precaução. Então eu fiz um rápido apanhado do que foi a minha vida. E 2 aspectos aí importantes. Um é que o Rodoanel até hoje não está concluído, né? Quer dizer, ainda falta um pequeno trecho. Não está concluído até hoje. Mas dizem agora que retomaram. Então vamos esperar que até o fim do ano, ou pelo menos no começo do ano que vem, ele conclua. E um outro ponto muito interessante que você falou, pessoal, eu sei que nós temos uma audiência de muitos jovens. E realmente, o jovem que é empreendedor, que está lá com seus 16, 17 anos, ele quer exatamente as 2 coisas. Ser engenheiro, mas ele precisa saber também administração, né? Então, uma sugestão aqui é que as escolas, tanto uma como a outra, incluam mais matérias, né, no curso de engenharia, mais matérias de administração,
Nos cursos de administração, eu já dei uma boa ideia. Eu estudei na GV, a gente teve algumas aulas lá de engenharia, vamos dizer assim, de física, enfim. Isso eu acho que é muito importante para o jovem, né, que está lá com seus 17, 18 anos, para ele entrar no mercado de trabalho. Mas diga aí, continua. Não, quando a gente diz que o Rodoanel não está terminado, isso não quer dizer que ele é inútil. Não. O trecho oeste, mais o trecho sul, mais o trecho leste, dão mais de 120 quilômetros com entradas e saídas usadas. O que é um pecado é não estar concluído no trecho norte, que inclui a ligação com a alimentação do aeroporto lá de Guarulhos, que seria extremamente útil para todo mundo, para o aeroporto e para a população. Mas o que está faltando é muito pouco. E eu acredito que o atual governo de São Paulo tem todas as condições para fazer a conclusão dessa obra. E aí talvez até melhore toda a condição, embora hoje ele, de manhã, pelo menos, ele está bastante congestionado, né? Bom, aí você foi para a GV. E a GV, você chegou a ser diretor-geral lá, né? É uma escola de São Paulo, sim. Uma escola que realmente hoje é muito respeitada, está lá no 9 de julho. Fala um pouquinho aí, que tem lá várias pessoas que inclusive foram meus professores, né? O professor Angarita, colegas, o Haroldo Giacometti, Gustavo Silva. Gustavo Silva, Marco Sintra foi antes de mim, ele estava na minha época, mas um ou 2 anos atrás. Fala um pouco sobre a GV. Bom, eu fiz o SEAG e gostei muito, e conforme eu contei, eu tive as melhores médias. Então, os professores que estavam perto do concurso me convidaram a fazer concurso para ser professor. E eu achei que era uma boa oportunidade, então eu fiz o concurso para professor. O Marco Sintra, que o senhor citou, fez o mesmo concurso que eu, nós entramos. O concurso era de 69. Eu fui contratado em 1970 e nessa altura, por motivos da família da minha mulher, que herdou lá um patrimônio com a morte do pai, eu comecei a dedicar parte do meu tempo a pôr o que eu chamava por ordem nos ativos de uma família italiana, que eu nunca vi coisa mais bagunceira do que isso. Então, o cargo de professor lá era muito convidativo, porque eu tinha que dar as aulas, eu tinha que estudar, mas eu podia, durante a semana, 1 ou 2 vezes, ir até a Americana e ajudar a arrumar lá. Logo depois de 1 ano que eu era professor, o professor Gustavo Sainz Silva, que era o diretor na ocasião, me chamou na sala dele e me disse: Fundação Ford deu uma bolsa e a escola usufruiu treinando vários professores no exterior. E eles fizeram um retrospecto da nossa escola com outras da América Latina e nós estamos com o melhor retrospecto. Então eles ofereceram o restinho que tem lá na bolsa deles para a gente treinar alguém para o doutorado no exterior. Mas eles querem que vá alguém que a escola aposte que ele volta com o doutorado. E que faça parte da direção da escola. Você gostaria de ir fazer doutorado no exterior? Eu gostaria muito. Eu tinha uma ideia há muito tempo atrás com o meu pai, que é cidadão americano, que eu iria fazer algum curso lá. Mas aí eu perdi o meu padrasto aqui e precisei cuidar da minha mãe. E fiquei aqui, mas agora se tiver uma bolsa para ir, isso fizer parte dos planos da escola, eu tenho muito interesse. Aí eu fui, minha esposa e 3 filhos, que nós tínhamos nessa ocasião, eu escolhi para Stanford, na Califórnia. Stanford. E lá eu fiz doutorado, que era para ser na área de quantitativos, que é a área que um ex-engenheiro tem vantagem no campo da administração. E eu acabei fazendo os exames, tudo nessa área de otimização, estatística, processos estocásticos. Mas na hora de fazer a tese, eu acabei optando por fazer uma tese
que o meu orientador chamou, você quer fazer uma tese estilo Harvard? Eu falei, eu não sei se é estilo Harvard, mas é assim que eu sei trabalhar. Eu queria ir para um lugar onde houvesse um problema, estudar aquele problema e escrever uma tese sobre ele. E ele arranjou alguns contatos e eu acabei indo trabalhar numa empresa que ficou muito famosa com os anos porque eles tinham a patente da pílula anticoncepcional. Opa! Então eles estavam sendo inundados de... como é que eu vou chamar isso? De pagamentos por licenças que eles davam para vários laboratórios. E eles estavam com o dinheiro comprando empresas no mundo todo. E eu fiquei vendo aquilo, e por que compram essas e não compram outras? Se na hora a gente... E aí eu propus, é uma história um pouco comprida, mas para efeito da nossa conversa, eu propus estudar a decisão de por que uma corporação compra outra ou por que não compra. Tá. Isso, obviamente, saía da área que eu tinha me especializado, mas aí o meu orientador, que tinha bastante prestígio na escola, mandou eu ir falar com o Papa lá do comportamento e ele falou, é fantástico se você fizer e documentar nos anexos com as razões e tal. E eu acabei fazendo minha tese sobre o processo decisório na aquisição de empresas. O meu orientador, que foi 90% do responsável por a tese ser aprovada, porque era fora dos padrões de Stanford, anos mais tarde, 20 anos mais tarde, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, porque ele desenvolveu formulações novas para leilões. Tinha uma outra. E como é o nome dele? Robert Wilson. Robert Wilson. Então eu fiquei muito lisonjeado porque o meu orientador era o Robert Wilson. E eu voltei e continuei dando aula na escola, continuei gerindo um pouco os negócios particulares e também como consultor de várias empresas. E daí, como usual lá na escola, um dia me perguntaram, você já pensou em ser candidato a diretor da escola? Já pensei. E o Bresser, inclusive, foi um dos que me apoiou, que outros professores apoiaram. E eu tinha um bom currículo na escola, né? E tinha um bom relacionamento com os alunos. Então, eu me candidatei e acabei ganhando na eleição que houve. Isso foi em que ano? Isso foi... Eu tomei posse em junho de 91. 91, puxa. O Marco Sintra terminou o mandato dele de diretor em 91, passou o bastão para mim e eu fui até 95. 91 a Em 95, o Mário Covas começou a me pressionar para eu ir para o governo e eu acabei assumindo a Secretaria de Transportes no ano seguinte e virei secretário de Transportes, que eu fui 5 anos até o ano 2002, 2001, quando ele faleceu, e daí eu fui me dedicar exclusivamente aos meus negócios pessoais. E o Rodoanel, ele começou, a ideia do Rodoanel nasceu quando? Ela tinha mais de 20 anos a ideia. Inclusive havia nos arquivos muitas ideias sobre como devia ser o projeto. Mas a Dersa, que era uma parte da Secretaria de Transportes, tinha um engenheiro, foi nomeado superintendente do projeto Rodoanel. E ele, então, estava falando com todas as empresas de engenharia e eles foram fazendo levantamentos. O projeto foi bem cuidado. O Ulisses, que é o nome desse engenheiro, fez um bom trabalho no projeto e a gente conseguiu levá-lo a cabo. Se você quiser, eu conto uma história curtinha, muito hilariante. Vamos lá. Quando nós estávamos construindo o Rodoanel, nós estávamos construindo pelo método usual aqui no Brasil. Empreiteiros eram contratados mediante um orçamento, né? E a companhia, o consórcio estava construindo o trecho honesto, um pedaço que nós dividimos em 5 pedaços,
estava se queixando que não tinha terra boa perto, ela tinha que ir buscar longe. Claro que buscar longe custava mais caro. E, de repente, a verba no orçamento para esse item se esgotou. E a lei brasileira impõe um limite de que você pode aditar um contrato 25%. Mais do que isso não pode, você tem que fazer outra licitação. Bom, ali seria suicídio, né? Então, eu já estava aprendendo um pouco sobre política a essa altura, e porque no meu andar lá na GV, onde eu dava aula ainda, tinha um advogado bastante famoso que era sim, uma ideia maior no PT, que era a maior oposição que nós tínhamos. Então eu pedi uma hora para ele no escritório de advocacia, fui com o nosso advogado e expliquei a situação para ele. E ele me deu uma aula que vai ser muito interessante para o pessoal que ouvir essa exposição, da diferença entre poder fazer e dever fazer. Nas circunstâncias que você está me contando que está a obra, você não é que pode fazer, você tem obrigação de fazer. E aí, quando eu tomei a decisão de aditar acima de 25%, o governador me perguntou: ô Michel, você está querendo ser preso? Não, não estou querendo ser preso. Como é que você está ditando o contrato acima de 25%? Ah, eu tive uma aula pelo líder deles de qual é a diferença entre poder fazer e dever fazer, e eu tenho obrigação de fazer a obra, então eu vou fazer. E nós mantínhamos um relacionamento muito bom e foi muito interessante isso. Hoje, se você fosse perguntado de que soluções nós teríamos que fazer hoje para resolver o problema do trânsito de São Paulo, porque eu vejo assim, né? São Paulo é uma cidade enorme que tem ligação com os outros municípios, mas que está aí construindo em cada avenida mais prédios, está aí o rodízio, e agora também eu acho que, não sei como vai ficar, porque os carros elétricos não fazem rodízio, mas é incrível como está aumentando a porcentagem de carros elétricos em relação ao total. Então, daqui acho que 2 anos, 80% vai ser carro elétrico. O que eles vão fazer? Vai continuar o rodízio ou vai morrer? Ou os carros elétricos também vão ter que fazer o rodízio? Outro ponto é essa questão da construção dos prédios. Quer dizer, estão fazendo mais prédios. Houve uma lei que proibiu prédios em alguns locais, mas que depois foi revogada, e é por isso que está tendo tanta construção. Se você ainda fosse amigo do governador, certamente você deve ter ligação com todos eles aí que estão aí. Não, a solução para o trânsito de São Paulo. Eu não tenho ligações no governo, né? É por autoproteção. E você que vem da Americana deve enfrentar, né, esse trânsito. Bom, para vir aqui hoje eu tomei todos os cuidados, porque é melhor chegar muito mais cedo do que tarde, né? Exato. Há conhecimentos hoje de engenharia necessários para resolver esse problema. Essa é a primeira afirmação. Se você pega um celular nosso, tem um, qualquer um aqui, um aqui, está aqui, e você vai encontrar um software que te ensina a ir para uma outra cidade. Aqui dentro tem um software de engenharia criado por um engenheiro de Israel que depois vendeu isso. Mas tem ligação com esse? Sem ligação. O sistema aqui chama Sway. Eu já vi entrevistas desse engenheiro tocando exatamente no assunto que você mencionou. Como é que faz com o trânsito aqui em São Paulo? Eu escrevi um artigo que você pode encontrar sobre o Rodoanel, e eu mostrei como o Rodoanel ajudaria a resolver parte do problema. A área aqui é 0,17% da área inteira do Brasil. Mas aqui se faz 20% do PIB nacional. Então você faz 20% do PIB nacional numa área que é de 0,17%,
você está condenando a congestionar. O metrô vai ajudar. Metrô é muito importante. O metrô é uma vantagem, porque o metrô, as obras que vão sendo feitas vão sendo cumulativas, elas somam com o que já existe e aumenta muito o tráfego. Então, daqui 10 anos, a porcentagem de pessoas que vai usar o metrô vai ser muito maior do que é hoje. Mas há caminhos, principalmente com o desenvolvimento de inteligência artificial, para se bolar uma solução. Eu falei há pouco sobre o número de mortes causadas por motocicletas. Se você anda 1 hora de carro aqui e vê o que os motoqueiros estão fazendo, você diz, alguém precisa pôr ordem nesse pedaço. Então, se alguém resolver que é sério o problema e for afim, existe engenharia no mundo desenvolvida que resolve esse problema. Mas qual é essa engenharia? Engenharia de tráfego, soluções. A faixa azul realmente, inclusive o nosso prefeito, né, o Nunes, ganhou em parte a eleição por causa da criação da faixa azul e principalmente que ele está colocando isso em quase todas as avenidas. Eu não conheço mais detalhes do problema. Então eu não vou pretender ter a solução pronta. Mas o que eu posso dizer é que existe conhecimento científico que, se contratado e bem gerenciado, vai resolver o problema. E o futuro das profissões? Inteligência artificial, engenharia. O que você poderia aí ajudar os nossos jovens a estudar? Qual é a recomendação que você dá para o jovem seguir? Mais engenharia, mais administração, mais do que você gosta, mais do que você quer fazer, e se você fizer com força e dedicação, é possível. Esse livro é a história de uma pessoa que chegou ao Brasil com 2 anos e não tinha família nenhuma aqui. E depois de 30, 40 anos, chegou a ser secretário de Estado de Transportes no maior estado da federação. É possível sair de uma região, de uma situação difícil e crescer se você fizer força. Se você estiver querendo fazer, se dedicar àquilo, é possível. Espero que isso seja uma das lições que esse livro vai dar. Que é estudar, trabalhar bastante e principalmente fazer o que você gosta, né? Isso. Vai procurando, vendo se você gosta mais coisa técnica, mais coisa administrativa, mais coisa de desenvolvimento de algum produto. E aí trabalhar dia e noite, que eu acho que é o que aqui no Brasil ainda não está muito consolidado, né? Você, como eu, que somos de origem europeia, e talvez até em consequência da própria guerra, a gente teve uma educação na qual realmente o trabalho é prioridade e é uma coisa agradável, né? Porque quando você realmente começa a atingir pontos mais altos na empresa ou na vida, você começa a gostar daquilo porque você tem um prestígio maior. Michel, fala um pouquinho desse livro, porque realmente é uma leitura que é bem abrangente, fala muito das situações que a gente vive aqui em São Paulo, principalmente. Conta um pouco sobre ele. Como adquirir tudo. Dadas as profissões e cargos que eu exerci, eu me acostumei muito a fazer casos ou monografia, tudo assim com 1 página ou 2. E uma certa altura eu estava com vontade de contar a história da minha vida. E a minha mulher me disse, olha, um dos meus ex-alunos é um eminente professor de redação aqui em São Paulo. Você podia fazer um curso de redação com ele, ele vai te ajudar. E eu procurei o professor Rampazzo e fiz o curso com ele. E o curso dele era um curso de tipo laboratório. Ele explicava algumas coisas e pedia para a gente escrever uma crônica sobre aquele assunto, sobre aquelas regras, etc. E de semana para semana. E aquilo era entregue para os colegas
e a classe que tinha entre 6 e 8 pessoas, cada um criticava o que o outro tinha feito, elogios, críticas, o que não dava para entender e tal. A página 1, quando eu explico por que é complicado dizer se eu sou alemão porque nasci na Alemanha, ou russo porque meus pais eram russos, e eu nasci da onde seus pais vieram, Kiev, mas isso hoje é Ucrânia. Então, isso está tudo explicado na primeira página. E os alunos na classe adoraram essa página, né? Porque explicava um pouco da confusão. Eu, então, comecei a fazer páginas individuais, assim, um tópico aqui, outro tópico de adiante e tal. Um dia eu estava muito desapontado com coisas que acontecem às vezes na vida da gente, dificuldades, etc. E eu falei, eu sou o rei Midas ao contrário. O que eu ponho a mão vira bosta. Tudo que eu faço está errado e não sei o quê. E aí, não, que é isso? E aí o professor viu eu desapontado e disse para mim, eu acho que você tem que fazer o que você me disse que queria fazer quando veio aqui. Você devia escrever o livro da sua vida e eu chamaria, apesar disso, rolou. O título me pegou de tal forma e ele tinha sido tão dedicado no curso que eu disse, vou fazer. E aí eu continuei fazendo colunas independentes. Aí eu procurei, porque era lá da cidade, eu tinha amigos lá, amigas lá na Adonis, e eles mandaram para uma pessoa, eu nem sabia que existia esse know-how, que era revisora de texto. Não é a revisora do português, é a revisora do texto. Quer ver se tá tudo fazendo sentido e tal. E ela depois falou com eles e disse, olha, eu estou apaixonada pelos personagens aqui, mas os personagens somem. Então eles me puseram em contato com ela, eu conversei com ela, e ela falou assim, aqui tem um personagem, Bob, acho que era Robert, né? Robert. E eu me apaixonei por ele, mas ele sumiu do livro, não tem mais. O que aconteceu? Eu falei, olha, o livro é para ser sobre mim, é muito egoísta, é sobre a minha vida. Agora, o Robert era meu irmão mais velho, filho da minha mãe e do meu pai, meu irmão mesmo, e que com o divórcio da minha mãe e do meu pai, ele ficou com meu pai e eu vim com a minha mãe para o Brasil. E lá na Alemanha, os nazistas prenderam meu avô, meu pai já tinha saído e ido para os Estados Unidos, pegaram meu avô, meu irmão, e eles morreram em campo de concentração. Nossa. Eu não estava com muita vontade de escrever sobre o campo de concentração, né? E nem essa é a intenção do livro. Não, mas você precisa ter um respeito pelo leitor, você precisa fazer umas passagens. E aí ela foi comentando e eu fui devagarinho, o que eu pensei que fosse ser uma coleção de colunas, aquilo foi ganhando parede entre elas e tal. E aí foi fazendo o livro, a uma certa altura eu falei, não, isso aqui eu vou fazer uma coisa diferente, um pouco mais completa. Aí, inclusive, um erro que eu cometia na minha vida profissional, erro sério, vamos dizer, eu destaquei com um capítulo porque eu estava dizendo assim, o que eu faço? Eu simplesmente não conto o erro? Não, o erro é um lugar para aprender. Qual capítulo é esse? Reflexões sobre a Pauli Petro. Da Pauli Petro. Da Pauli Petro. E os leitores do livro que você está ajudando a difundir vão poder examinar e entender a diferença de um projeto de governo de um projeto de Estado. Há uma diferença muito grande e só quando a gente está metido lá no meio é que a gente fica aprendendo essa diferença. Certo. E o livro pode ser adquirido aonde? Olha, o livro tem uma distribuição grande. Eu sei que a Amazon tem, porque a Amazon tem tudo, Tem né? tudo. Agora, eu acho que um contato com a Adonis, que eu acho que o seu colega poderá fazer, vocês vão poder projetar com essa gravação de hoje os lugares onde o livro existe. Eu pessoalmente não sei.
Chael, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu também escrevi alguns livros, mais sobre tecnologia, sobre o sistema que a gente desenvolveu, que é hoje o sistema da TOTUS. E tem aqui um, que é o Dicas de Como Chegar Lá, que conta exatamente essa história, e conta também outras, como os princípios do Netas, que eu tenho certeza que você vai gostar. É um livrinho muito rápido de ler, que tem muita imagem e muito obrigado. Texto. Muito obrigado. E um outro livro já é o senhor, seu pai? Do meu pai. Meu pai era fotógrafo, então ele fazia fotos postais de São Paulo, do Rio, de Santos, e também fotos industriais, que são fotos que naquela época as pessoas faziam mais propaganda através de álbuns com fotografias. O vendedor levava isso aos seus clientes porque os gráficos ainda eram muito caros. Então também é um presente aqui que eu deixo com você. Muito obrigado. E agradecendo, desejando ainda que você... Eu é que agradeço. Aos 87 anos ainda realize muitas coisas. Vamos até os 100. Você tem 81, você me disse? Estou com 81. Esses 6 anos são 6 anos que dá para fazer muita coisa neles. Infelizmente a velhice chega. E aí a gente precisa realmente se cuidar, como eu e você estamos fazendo, para ter uma vida feliz. Como diz um amigo, a velhice é muito difícil, mas a alternativa é pior.